Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Vem Segue-me. Vamos estudar esta semana aqui, terceiro NEF, capítulo 27 e quarto NEF. Não poderia haver povo mais feliz. Estudaremos os seguintes tópicos. A Igreja de Jesus Cristo é chamada por seu nome. A Igreja de Jesus Cristo está edificada sobre seu evangelho. O que desejais? O livro de Mórmon é um sinal de que a obra de Deus nos últimos dias está sendo cumprida. Seguir os ensinamentos de Jesus Cristo leva a unidade e felicidade. Eu convido você a ficar aqui comigo até o final e a assistir essa aula completa. Introdução. Os ensinamentos de Jesus Cristo são muito mais do que belas filosofias para se pensar a respeito. Eles são destinados a nos inspirar a nos tornarmos como ele. O livro de Quarto Nef mostra que o Evangelho do Salvador pode mudar completamente um povo. Depois do breve ministério de Jesus, séculos de contendas entre nefitas e lamanitas chegaram ao fim. Dois povos conhecidos por discórdias e orgulho se tornaram os filhos de Cristo e começaram a ter todas as coisas em comum. O amor a Deus existia no coração do povo, e certamente não poderia haver povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão de Deus. Foi dessa maneira que os ensinamentos do Salvador transformaram os nefitas e os lamanitas. De que modo eles estão transformando você? E vamos ver as consequências das decisões dos lamanitas e dos nefitas. Primeiro tópico: a Igreja de Jesus Cristo é chamada por seu nome. Terceiro Nef 27 diz que: E aconteceu que, quando os discípulos de Jesus estavam viajando e pregando as coisas que haviam ouvido e visto, e estavam batizando em nome de Jesus, aconteceu que os discípulos se reuniram, unidos em fervorosa oração e jejum. E Jesus novamente apareceu a eles, porque oravam ao Pai em seu nome. E Jesus pôs-se no meio deles, dizendo-lhes: Que desejais que eu vos dê? E eles responderam-lhe: Senhor, desejamos que nos digas o nome que devemos dar a esta igreja, porque há controvérsias entre o povo a respeito deste assunto. Então, sabemos que Jesus Cristo apareceu ao povo nefita aqui nas Américas. Enquanto ele andava e caminhava entre os seus discípulos, havia essa dúvida de que qual era o nome que eles deveriam dar à igreja de Jesus Cristo. E Jesus Cristo lhe respondeu essa questão, depois de eles fazerem oração e jejum. E o Senhor disse-lhes: em verdade vos digo, por que é que o povo murmura e discute sobre esse assunto? Então ele estava perguntando: por que que vocês estão murmurando e discutindo sobre esse assunto? E ele continua: não leram as escrituras que dizem que deveis tomar sobre vós o nome de Cristo, que é o meu nome? Porque por esse nome sereis chamados no último dia, e todo aquele que tomar sobre si o meu nome e perseverar até o fim será salvo no último dia. Portanto, tudo quanto fizerdes, vós o fareis em meu nome. Então, essa aqui é a resposta. Tudo que você for fazer referente ao evangelho, referente ao nome da Igreja de Jesus Cristo, você deve fazer em nome dele. Por conseguinte, chamareis a igreja pelo meu nome, e invocareis o Pai em meu nome, a fim de que ele abençoe a igreja por minha causa. E em verdade vos digo que estáis edificados sobre o meu evangelho. Portanto, tudo o que invocardes, invocai em meu nome. Portanto, quando invocardes o Pai em favor da igreja, se o fizerdes em meu nome, o Pai vos ouvirá. E se acontecer de a igreja estar edificada sobre o meu evangelho, então o Pai manifestará nela as suas próprias obras. Ou seja, ele estava falando aqui que tudo que fosse fazer concernente ao evangelho de Jesus Cristo deveria ser feito em nome de Jesus Cristo, inclusive a oração. Quando você faz uma oração, você faz aquela oração e você encerra em nome de Jesus Cristo, né? Depois de você proferir as palavras da oração, de agradecer, de pedir todas as coisas que você precisa para a sua vida, você encerra em nome de Jesus Cristo, né? É dessa maneira que nós alcançamos ao Pai, através do Evangelho, através de tudo que nós fizermos, que seja feito em nome de Jesus Cristo. E é isso que Jesus Cristo disse aos seus discípulos.
Pois assim deverá a minha igreja chamada pois assim será a minha igreja chamada nos últimos dias. Sim, a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Então, em Doutrina e Convênios, na seção 115, o Senhor revelou como deveria ser chamado a igreja de Jesus Cristo restaurada sobre a face da terra. E esse é o nome da igreja. A igreja de Jesus Cristo, que ninguém faz nada que não seja em nome de Jesus Cristo. Então, é a igreja de Jesus Cristo dos santos, por quê? Porque cada um de nós podemos ser santos, assim como Jesus Cristo foi santo, foi um exemplo para cada um de nós, nós também podemos ser santos. Dos últimos dias, por quê? Porque nós estamos na última dispensação, nos últimos dias, e esta igreja está preparando, ela é responsável pela preparação das coisas aqui na terra para a segunda vinda de Jesus Cristo, nessa última dispensação que nós estamos vivendo. Por isso que é chamada de a Igreja de Jesus Cristo dos santos, que somos nós membros, que estamos nos esforçando para se tornar santos aqui na terra, dos últimos dias, porque estamos próximos da segunda vinda de Jesus Cristo. Próximo tópico: a Igreja de Jesus Cristo está edificada sobre seu evangelho. E se acontecer de a igreja estar edificada sobre o meu evangelho, então o Pai manifestará nela as suas próprias obras. Então, olha só, para que Deus realize as suas obras, a igreja precisa estar edificada sobre o evangelho de Jesus Cristo. Senão, Deus não vai realizar as suas obras. Eis que vos dei o meu evangelho, e este é o evangelho que vos dei, que vim ao mundo para fazer a vontade de meu Pai, porque meu Pai me enviou. E meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz. E depois que eu fosse levantado na cruz, pudesse atrair a mim todos os homens, a fim de que, assim como fui levantado pelos homens, assim sejam os homens levantados pelo Pai, para comparecerem perante mim, a fim de serem julgados por suas obras, sejam elas boas ou más. Então, Jesus Cristo, ele veio, foi crucificado, cumpriu toda a missão que o Pai Celestial, Deus, deu para ele cumprir, e vai chegar um dia que cada um de nós vamos nos encontrar com Jesus Cristo e vamos ser julgados por nossas obras. E por esta razão fui levantado, portanto, de acordo com o poder do Pai, atrairei todos os homens a mim, para que sejam julgados segundo suas obras. E acontecerá que aquele que se arrepender e for batizado em meu nome será satisfeito e, se perseverar até o fim, eis que eu o terei por inocente perante meu Pai no dia em que eu me levantar para julgar o mundo. Então, ou seja, se você quer ser inocente no dia do julgamento, quando Jesus Cristo for julgar você, que você seja que você tenha se arrependido dos seus pecados, que você tenha sido batizado. Essas são, e perseverar até o fim, né? Essas são as orientações aqui, os ensinamentos que Jesus Cristo deixou, né? Se arrepender dos seus pecados, não mais cometer pecados, ser batizados e perseverar até o fim. E aí, Jesus Cristo vai ser o nosso advogado e vai nos defender. E aquele que não perseverar até o fim será cortado e lançado no fogo, de onde não mais voltará em virtude da justiça do Pai. E esta é a palavra que ele deu aos filhos dos homens. E por esta razão ele cumpre as palavras que proferiu. E não mente, mas cumpre todas as suas palavras. E nada que seja imundo pode entrar em seu reino. Portanto, nada entra em seu descanso, a não ser aqueles que tenham lavado suas vestes em meu sangue. Aí a gente já aprende sobre a importância de sermos dignos, de não ser imundo, para poder entrar no templo, que representa aí o reino de Deus aqui na terra, e realizar as ordenanças de salvação, como essas de ser lavado em suas vestes em meu sangue. Por causa de sua fé e do arrependimento de todos os seus pecados e de sua fidelidade até o fim. Ora, este é o mandamento: arrependei-vos todos vós, confins da terra. Vinde a mim e sede batizados em meu nome, a fim de que sejais santificados. Lembra que a Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias? Então, para isso, nós precisamos arrepender, ser batizados para se tornar santos, recebendo o Espírito Santo para comparecer sem mancha perante mim no último dia. Então, olha só como é claro a Escritura sobre o que nós precisamos fazer. E em verdade vos digo que este é meu evangelho, e sabeis que
o que deveis fazer em minha igreja, pois as obras que me vistes fazer, esta também fareis. Porque aquilo que me vistes fazer, isso fareis. Portanto, se fizerdes essas coisas, bem-aventurados sois, porque sereis levantados no último dia. Então, todos nós um dia vamos morrer, vamos passar por esse julgamento, vamos ter esse encontro com Deus, o Pai, e ser julgados, e Jesus Cristo vai ser o nosso advogado. E aqui em terceiro Nef 27, que é o capítulo que nós estamos estudando, Jesus Cristo ele ensina, quando ele estava aqui visitando o povo aqui nas Américas, ensinando seus discípulos sobre o que as pessoas precisavam fazer. E ele repete essa escritura, ele é muito claro. Vamos fazer aquilo que Jesus Cristo fez. Primeiro, seguir o seu exemplo. Se arrepender, ser batizado, perseverar até o fim. E se nós fizermos essas boas obras, nós seremos levantados no último dia. Próximo tópico é o que desejais? E aconteceu que depois de haver proferido essas palavras, Jesus falou aos seus discípulos um a um, dizendo-lhes: O que desejais de mim depois que eu for para o Pai? Então Jesus Cristo ia voltar à presença de Deus, ele ia ascender aos céus, porque ele foi crucificado, e depois da sua crucificação ele apareceu aos povos aqui nas Américas. E nesse período ele estava ensinando os povos como nós estamos estudando aqui em terceiro Nef. E antes de ele subir ao Pai e ascender aos céus, ele perguntou para o povo: O que desejais de mim depois que eu for para o Pai? Né? O que vocês querem de mim? E olha só o que aconteceu. Com exceção de três, todos os outros responderam, dizendo: Desejamos que depois de havermos vivido até a idade do homem, que o ministério para o qual nos chamaste tenha um fim, para que possamos ir logo junto de ti em teu reino. Então, os nefitas, eles queriam voltar logo à presença de Deus junto de ti. Era o que eles falaram. Mas com exceção de três. E disse-lhes ele: Bem-aventurados sois por haverdes desejado isso de mim. Portanto, quando atingirdes a idade de 72 anos, virei a mim em meu reino e comigo achareis descanso. Então, aqueles nefitas, aqueles discípulos, ao chegar à idade de 72 anos, Jesus Cristo iria recebê-los no reino, do Pai, que era a vontade deles, com exceção de três nefitas. E depois de lhes haver falado, voltou-se para os três e disse-lhes: Que desejais que eu vos conceda depois que for para o Pai? Ele perguntou: E vocês três, né? O que vocês querem, já que vocês não querem morrer e ir de volta à presença de Deus junto a mim, na idade de 72 anos, que é o que ia acontecer com os demais? Ele perguntou: E vocês três, o que vocês querem? E o coração deles entristeceu-se porque não se haviam a dizer o que desejavam. Então, eles tinham um desejo no coração deles, mas eles estavam sem coragem de falar o desejo deles. E disse-lhes ele, Jesus Cristo disse para eles: Eis que conheço vossos pensamentos e desejastes aquilo que João, meu amado. Quem era João? O apóstolo de Jesus Cristo, conhecido como meu amado. Então ele fala: Conheço os vossos pensamentos e desejaste aquilo que João, meu amado, que me acompanhou em meu ministério antes que eu fosse levantado pelos judeus, desejou de mim. Então ele falou assim para os três nefitas: Vocês estão desejando a mesma coisa que o meu discípulo João, o amado, desejou também. Olha só, vamos compreender aonde vai terminar essa história. E vamos ver o que eles desejaram, que foi o mesmo que João. E ele disse: Portanto, mais bem-aventurados sois, porque nunca provareis a morte. Está aqui o desejo deles. Eles não queriam morrer, eles não queriam provar a morte. Os três nefitas, assim como o apóstolo João, que é conhecido como o amado, não provaram a morte. E aqui fica uma revelação dada, que existem três nefitas vivos e o apóstolo João está vivo. Agora, por que que eles desejaram isso? Por que que eles não quiseram morrer? E ele continua: Ver todas as obras do Pai entre os filhos dos homens, até que todas as coisas sejam cumpridas de acordo com a vontade do Pai. Quando virei em minha glória com os poderes do céu. Então eles queriam ver todas as coisas serem cumpridas aqui na terra conforme a vontade do Pai. Esse era o desejo dos três nefitas e mais do apóstolo João. E vós nunca padecereis as penas da morte, mas quando eu vier em minha glória, sereis transformados num abrir e fechar de olhos. Ou seja, quando Jesus Cristo voltar na sua segunda vinda, esses três nefitas e o apóstolo
João, o amado, eles serão transformados num piscar de olhos. Eles vão morrer e vão viver num piscar de olhos. É isso que diz a Escritura. Da mortalidade para a imortalidade. E então sereis abençoados no reino de meu Pai. Então é isso que vai acontecer. Eles vão ficar aqui na terra para testificar todas as coisas, desde a época de Jesus Cristo até os dias atuais, tudo o que aconteceu aqui na terra conforme a vontade de Deus. E também não padecereis dores. Olha o que vai acontecer nesse período com eles aqui. Não padecereis dores enquanto permanecerdes na carne, nem tristeza, a não ser pelos pecados do mundo. E tudo isso farei em virtude do que me haveis pedido, porque desejaste conduzir a mim a alma dos homens, enquanto o mundo existir. E por essa razão tereis alegria completa, e sentar-vos-eis no reino de meu Pai. Sim, vossa alegria será completa, assim como completa foi a alegria que me deu o Pai. E sereis como eu sou, e eu sou como o Pai, e o Pai e eu somos um. Então, Jesus Cristo falando da alegria que eles vão sentir depois de eles testificarem todas as coisas aqui na terra. Próximo tópico: o livro de Mórmon é um sinal de que a obra de Deus nos últimos dias está sendo cumprida. Olha aqui a imagem do livro de Mórmon, tanto impresso quanto no digital. Você que tem seu celular, você pode ter a sua biblioteca com as escrituras, você pode ter a Bíblia com o Novo Testamento, o Velho Testamento, o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, tudo na palma da sua mão. E eis que agora vos digo que quando o Senhor, em sua sabedoria, julgar conveniente que estas palavras cheguem aos gentios. Então, quais são essas palavras? O livro de Mórmon. E quem são os gentios? Somos nós que vivemos aqui nos últimos dias, somos considerados gentios. Segundo sua promessa, então sabereis que o convênio que o Pai fez com os filhos de Israel, relativo à sua volta às terras de sua herança, já está começando a ser cumprido. Então, quando o livro de Mórmon foi revelado, em 1820, nós começamos a ver essa profecia ser cumprida. E sabereis que as palavras do Senhor proferidas pelos santos profetas serão todas cumpridas, e não tendes que dizer que o Senhor retarda a sua vinda aos filhos de Deus. O livro de Mórmon, ele é um outro testemunho de Jesus Cristo. Então nós sabemos que pela boca de duas ou mais testemunhas, toda a verdade será confirmada, não é verdade? Então a Bíblia é uma testemunha de Jesus Cristo. E o livro de Mórmon é outra testemunha de Jesus Cristo. Então nós temos duas testemunhas de Jesus Cristo, que é o que confirma essa escritura, que pela boca de duas ou mais testemunhas, toda a verdade será confirmada. E o livro de Mórmon e a Bíblia são essas duas testemunhas que a escritura se refere. E não tendes que imaginar em vosso coração que as palavras que foram ditas são vãs, pois eis que o Senhor se lembrará do convênio que fez com o seu povo da casa de Israel. Ou seja, tudo aquilo que foi profetizado, todos os convênios que são realizados, Deus vai cumprir todos eles. Ai daquele que desdenha as obras do Senhor, sim, ai daquele que nega o Cristo e suas obras, porque muitos não vão acreditar no livro de Mórmon, muitos vão desdenhar, muitos vão dar risada, muitos vão falar que são falsos profetas, né? Quando nós falamos em livro de Mórmon, quando nós falamos que a igreja possui um profeta, 12 apóstolos, assim como a igreja primitiva de Jesus Cristo havia Jesus Cristo e seus 12 apóstolos, existe hoje a igreja, juntamente com o livro de Mórmon, que está edificada, e também com o seu profeta e seus 12 apóstolos. Muitas pessoas não acreditam nisso, acham que são os falsos profetas. Mas como eu já disse em aulas anteriores, se existe algum produto falso, você pode ter certeza que ele é falso, porque existe o produto verdadeiro. Então, ou seja, se alguém fala que existe um profeta falso, você pode ter certeza que tem o profeta verdadeiro. E aí eu te convido a você a ponderar, orar e saber quem é o profeta de Jesus Cristo, o profeta aqui na terra hoje, que está realizando a obra de Deus aqui na terra em preparação para a vinda de Jesus Cristo. E o profeta, eu já te respondo, atualmente é Russell M. Nelson, profeta, presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Próximo tópico: seguir os ensinamentos de Jesus Cristo leva à unidade e felicidade. Fica aqui comigo que eu já estou acabando essa aula, vamos até o final. E agora eu, Mormon, quisera que soubesses que o povo se havia multiplicado de tal forma que se achava espalhado por toda a face da terra, e havia se tornado imensamente rico, em virtude de sua prosperidade em Cristo. Olha só, o povo era tão obediente
e foi tão abençoado que se transformaram aí em pessoas imensamente ricas por conta da sua fidelidade, da sua prosperidade em Cristo. Ora, nesse ano 201, alguns deles começaram a tornar-se orgulhosos, trajando roupas caras e usando toda sorte de pérolas finas e de coisas luxuosas do mundo. E dessa época em diante, não mais tiveram seus bens e suas posses em comum. Então, olha só, primeiro a pessoa guarda os mandamentos, é aquele ciclo do orgulho que nós aprendemos nas aulas anteriores. A pessoa guarda os mandamentos, começa a prosperar na vida, começa a se tornar rica, e aí ela começa a adquirir bens luxuosos, roupas luxuosas, como diz a Escritura, pérolas finas, e começa a se afastar, começa a achar que conseguiu todas as coisas por mérito próprio. E a pessoa começa a cair nesse ciclo do orgulho. E começaram a dividir-se em classes e começaram a organizar igrejas para si mesmos, a fim de obter lucros, e principiaram a renegar a verdadeira igreja de Cristo. E aconteceu que depois de se haverem passado 210 anos, existiam muitas igrejas na terra. Sim, havia muitas igrejas que professavam conhecer a Cristo, negando, não obstante, a maior parte do seu evangelho, de tal modo que toleravam toda a sorte de iniquidades. Olha só, o povo prosperou, guardava os mandamentos, tanto os nefites quanto os lamanitas prosperaram. Mas de um determinado momento, eles começaram a obter lucros e começaram a cair em iniquidade, se tornar-se orgulhosos e começaram a se afastar, negando o evangelho de Jesus Cristo, né? Participando assim de toda sorte de iniquidade e administravam o que era sagrado àqueles a quem isso fora proibido por causa de sua indignidade. Olha só, você não pode tomar um sacramento indigno, você precisa se arrepender dos seus pecados para você poder ser digno de tomar o sacramento, ou seja, tomar o nome de Deus sobre si, você precisa ser digno para isso, se arrepender. E eles estavam fazendo exatamente ao contrário, né? Dando oportunidade a todos os iníquos, e a coisa começou a descambar entre eles. E essa igreja, eu sublinhei aqui a igreja nesse versículo 28, porque não é a igreja de Cristo, é a igreja de Satanás. Então, qual é o nome, o significado do nome igreja? Igreja é reunião de pessoas, é um grande número de pessoas, você chama-se, você dá o nome de igreja. Então, você tem a igreja do bem, aqueles que seguem Jesus Cristo, a igreja de Deus, e você tem a igreja do diabo, aqueles que seguem os seus ensinamentos, as suas iniquidades, participam de seus pecados. Então, ou seja, e essa igreja multiplicou-se grandemente por causa da iniquidade e do poder de Satanás que se apoderou do coração deles. Então, olha só, Satanás se apoderando do coração das pessoas, fazendo com que elas cometam cada vez mais pecados, caindo em iniquidade, e assim a igreja dele ia crescendo, porque ele ia angariando mais pessoas para serem iníquos, orgulhosos e com desejo de, de obter as coisas desse mundo, né? Colocar as coisas desse mundo em primeiro lugar. E também o povo que era chamado o povo de Nefe começou a tornar-se orgulhoso. Olha só o que aconteceu com o povo, tanto os lamanitas quanto os nefitas. Tornaram-se orgulhosos em virtude de suas grandes riquezas. Tornaram-se vaidosos, como seus irmãos os lamanitas. E a partir daí, os discípulos começaram a sofrer pelos pecados do mundo. E aconteceu que depois de passados 300 anos, tanto os nefitas como os lamanitas se haviam tornado extremamente iníquos. Então tá aí a lição: vamos tomar cuidado para nós não cairmos em tentação, cometer pecados. Se isso acontecer, nós precisamos seguir o conselho de Jesus Cristo lá em 3º Nef 27, quando ele fala que nós devemos nos arrepender, ser batizados e perseverar até o fim. Porque se nós não fizermos isso, nós não estaremos cumprindo isso daqui, ó. Seguir os ensinamentos de Jesus Cristo leva à unidade e felicidade, quando nós somos obedientes. Agora, esse exemplo aqui dos lamanitas e nefitas, nessa história aqui de quarto Nef, mostra que eles não estavam aí seguindo os ensinamentos mais de Jesus Cristo e estavam deixando de ser um povo feliz, caindo em iniquidade. Para encerrar, eu finalizo aqui, né, dizendo que eles haviam se tornado um povo extremamente iníquos por não guardarem mais os mandamentos de Deus. Então, esse é um exemplo de que cada um de nós aqui precisa tomar cuidado, que nós também podemos cair em tentação,
podemos cair em cometer iniquidades, e se nós não nos arrependermos, nós estaremos aí nessa condição, assim como os nefitas e lamanitas, se tornando orgulhosos, se afastando do evangelho de Jesus Cristo. Eu fico por aqui. Próxima aula, nós vamos entrar no livro de Mormon, capítulos de 1 a 6. Se você tem um testemunho, compartilhe aqui o que você achou dessa aula. E se você quer ganhar um livro do livro de Mormon, clique no link aqui abaixo. Muito obrigado a todos. Eu fico por aqui. Um forte abraço. Até a semana que vem.